Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade, aqui ao nosso canal Vô de Cripto. Aqui quem fala é o Lucas. Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês hoje uma questão aí que tá todo mundo muito preocupado, né? Principalmente no começo desse ano de 2025, se a gente vai ter uma alt season, né? Se as altcoins vão bombar ou não nesse ciclo de mercado. Eu trouxe alguns dados aqui e eu quero discutir isso aí com vocês hoje aqui no vídeo, tá? Mostrar um pouquinho do que eu acho, se teremos ou não, tá? Então no final aí eu vou dar a minha opinião, tá? É apenas minha opinião, se nós teremos ou não, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Antes de começar aqui para valer, pessoal, peço aqui para você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Já deixa o like aqui no vídeo, comenta aí também sobre o que você gostaria de ver mais aqui no canal e já compartilha com seus amigos, tá? Porque isso ajuda bastante aqui a nossa criação de conteúdos, beleza? Bom, pessoal, o dia aqui, né? Vocês vão ver, eu tô com o meu bonezinho aqui, eu vou fazer o vídeo com o meu bonezinho aqui do McDonald's em homenagem ao estado atual de hoje do mercado. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 2 de fevereiro de 25, tá? Então, meu bonezinho, a cor dele aqui já é recíproco para o atual estado do mercado. O mercado caindo forte hoje, tá? Bitcoin caindo 3 para 97 mil, Ethereum caindo forte, mas isso aqui não é nenhuma novidade, né? Essa merda aqui. Até XRP caindo 11%, Sol caindo 8%, tá? Então, assim, o mercado hoje bem apavorado. Mas por que que tá acontecendo isso aqui com o mercado hoje, tá, pessoal? Na sexta-feira aí, tá bom? Então, hoje é domingo. O Trump assinou uma ordem executiva aí, tá? Impondo tarifas a países, os principais países que são parceiros comerciais dos Estados Unidos, que é Canadá, México e China. O que, do ponto de vista dos economistas, aí não faz muito sentido o que o Trump tá fazendo, tanto que ele foi retaliado por esses países que também impuseram taxas aos seus produtos e aos seus serviços aí, vindo dos Estados Unidos, tá? Então, a gente tá vivendo atualmente agora uma guerra tarifária entre esses países, tá? Assim, eu acredito, né, olhando isso daqui, que o Trump quer mais aquele mostrar quem tem um saco maior nesse momento, tá? Cumprindo algumas promessas que ele fez durante a campanha, que seria de taxar, tá, esses países, mas isso daqui não faz bem para nenhum país e muito menos para o próprio Estados Unidos, é mais como um tiro no pé. Então eu acho que em determinado momento eles vão chegar a um acordo, a um consenso e vão retirar essas tarifas, tá? A gente vê que isso aqui é mais para assustar os mercados, tá? E hoje é domingo, bem provável que as bolsas americanas abram amanhã com uma queda significativa por conta disso. Só que o mercado cripto já está antecipando esse movimento e caindo forte. Então a gente tem as quedas, né, que vocês estão vendo nesse final de semana, mas por conta dessa guerra tarifária que o Trump está impondo aí ao mercado, tá? Mas entrando aqui então, pessoal, a questão da alt season. Teremos ou não a alt season nesse ciclo? O que eu achei interessante a gente observar, pessoal, a gente tem aqui o gráfico do Others. Então, o Others, ele pega a capitalização total de mercado e tira a top 10, as top 10 primeiras criptos, tira a capitalização dela e deixa das restantes. O que a gente pode observar nesse movimento? Tá? Que a gente topou aqui a 450 bilhões de capitalização total dessas outras criptos, tá? Fora a top 10, o que é a mesma capitalização antiga do último topo lá de 15 de novembro de 2021, que foi ali o topo do último ciclo. Ou seja, o mercado apenas voltou para esse último topo, tá? Isso aqui equivale mesmo para o Others, como também para o Total 3, né? Que mostra a capitalização de mercado retirando Bitcoin e Ethereum, tá? Então aqui, ó, também só voltou ao último topo de 1,12 trilhão, tá? E o que que isso mostra pra gente? Que o mercado cripto nesses 4 anos aí, tá? 3 anos e meio, tá bom? Não teve um crescimento real, um crescimento nominal, tá? O mercado apenas voltou para o ponto que ele estava, para o ponto máximo que ele esteve em 2021. Então, assim, não entrou um dinheiro de fato que pudesse trazer novas máximas à capitalização do mercado cripto no geral. Então, assim, foi só um dinheiro que provavelmente saiu naquele determinado período de tempo de 2021, foi alocado em outros setores e provavelmente esse capital foi voltando para o mercado durante, principalmente, né, se a gente for começar aqui, ó, do último 2 anos. Então, assim, não houve um crescimento de fato da capitalização total do mercado cripto. A gente vê, sim, que houve um crescimento, principalmente em relação ao Bitcoin. Por que que acontece? Aqui em 2021, o Bitcoin estava a quanto, né? Se a gente for ver aqui, em 2021, o Bitcoin bateu seu topo em 66 mil e agora a gente chegou quase a 110, 108 mil dólares. Então a gente teve um crescimento no Bitcoin, tá? Se a gente for pegar os últimos topos aí, tá? De 65%. Mas, né, como a gente pode ver aqui, a capitalização total das altcoins não houve esse crescimento, tá? Houve apenas uma tentativa de chegar ao último topo. Então por isso que a gente vê que não houve aquela alt season que a gente viu em 2021. Algumas altcoins subiram nesse último
ciclo, principalmente nesse último ano, porém foram algumas bem selecionadas, né? A gente não viu aquele boom que eu vivi ali em 2021, de que qualquer coisa subia facilmente, né? Por quê? E a gente consegue enxergar isso aqui, porque não houve uma entrada nova de capital no mercado. Então a gente vê que essa entrada de capital que teve foi principalmente para o Bitcoin, que esse sim, do último ciclo para agora, houve um crescimento nominal real, significativo, tá? Por que veio só para Bitcoin, né, pessoal? A gente pode ver isso daqui, principalmente em relação à criação dos ETFs, né? Então aqui, ó, a gente vê que os ETFs de Bitcoin, né, que começou em março de 24, atraíram aí um total de 124 bilhões de dólares. Até o momento, depois da criação aqui do Ethereum, um pouquinho mais tímido ainda, de 12 bilhões de dólares, tá? Então, essa entrada aqui de capital que a gente viu aqui, né, que o Bitcoin de fato subiu, enquanto as outras altcoins não, principalmente o Ethereum, muito atrelado ao fato da criação do ETF de Bitcoin, né, que trouxe um capital institucional somente para ele. Mas quando que esse capital vai fluir então do Bitcoin para as outras altcoins? Daí a gente olha o gráfico da dominância do Bitcoin. E aqui, quem é da comunidade que está assistindo o vídeo aqui pode comentar aqui, né, que eu venho falando desde março de 2024, tá? Vamos ver como que foi isso. Março 24, a gente estava nessa região aqui de 50% de dominância, que não era momento para altcoins, tá? Eu venho falando isso há muito tempo dentro da comunidade. Tá? Porque a dominância do Bitcoin está subindo, pessoal. Então a gente olha aqui o gráfico semanal da dominância, a gente teve aqui uma pequena tentativa de reversão, mas que já voltou para o último topo, tá? Então o capital, nesse momento, tá? Desde 2023, está fluindo sua grande maioria somente para Bitcoin. E quando que esse capital, então, vai fluir para as altcoins? Quando a gente tiver uma reversão aqui no gráfico da dominância, tá? Eu gosto de olhar o gráfico semanal, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhum sinal de reversão na dominância e esse dinheiro fluir para outras criptomoedas, tá? Então o momento não é para alt season, tá? Mas será que teremos? Muito se fala sobre o número exponencial, né? O crescimento exponencial que se teve na quantidade de altcoins de 2021 para 2025, tá? Isso é verdade. Se a gente olhar aqui, né, no CoinMarketCap, a gente tem mais de 10 milhões de criptos listadas, tá? Enquanto lá em 2021 a gente tinha por volta de 20, 30 mil listadas aqui, tá bom? Lógico que a gente tem um crescimento exponencial, muito por conta de pump fund, pela facilidade que hoje você encontra em se criar novas criptos, tá? Mas eu acredito que esse fato aqui não vai inviabilizar uma alt season, como algumas pessoas costumam dizer, tá certo? Porque se a gente analisar, hoje o market cap total do mercado está em 3,25 trilhões, tá? E em 2021, a gente vê aqui, ó, novembro de 21, que ele atingiu 3 trilhões, tá? O topo do mercado de 2021 foi em 3,30 trilhões de dólares, tá? Então a gente vê que a gente está um pouco abaixo até desse topo do mercado no dia de hoje. O que acontece, pessoal? 90%, a mais de 90% da capitalização desse mercado aqui está nas top 200 criptos, tá? E eu vou te mostrar aqui, tá? Que foi um insight que eu vi no vídeo do João Razin, que eu achei interessante, faz total sentido. Se a gente for analisar aqui hoje, tá? A cripto de número 200. Vamos ver a capitalização de mercado dela, cripto de número 200, e ela vai mostrar isso pra gente, tá? Que não faz tanta diferença como muitos colocam, a quantidade de criptos no mercado. Que ó, a cripto de número 200 hoje tem 220 milhões de market cap. Se a gente for olhar aqui, ó, isso aqui é um snapshot do CoinMarketCap em novembro de 21. E o que a gente tem aqui na cripto de número 200, ó? Qual que era a capitalização de mercado naquela época? 280 milhões. E hoje, 220 milhões, tá? Então, a gente vê que é uma diferença muito pouca, tá? Então, isso aqui mostra para mim que, ainda assim, o principal capital do mercado está ali dentro do top 200. E se a gente descer aqui, né? Se a gente for aqui para, sei lá, a cripto número 2000, acima de 1000, 2000, né? Vamos ver aqui. O volume de negociação, tá? É muito baixo. Então, por exemplo, aqui eu tô na cripto 1130, volume de 47 mil dólares, tá? Nas últimas 24 horas. 177 mil, aqui 400 mil. Algumas, né? Se a gente ver aqui que tem um pouquinho mais, tá? 200 mil, 100 mil. E se a gente for descendo, isso aqui vai diminuindo mais ainda. Eu só tô na de 1000, tá? 1000 e pouco, 1100. E mostra ali 10 milhões, tá? Então, assim, não há volume, não há liquidez suficiente. Então, não importa se você tiver 10, 20, 30, 100 milhões de criptomoedas, tá? Essas não vão ter volume, não vão ter liquidez, então não vão sugar isso daí, não vão absorver essa liquidez do mercado. Então, por isso que não importa a quantidade para ter uma alt season ou não. Como a gente pode ver, né, que continua sendo assim, as top 200 criptos ainda concentram mais de 90% da capitalização total do mercado, tá? E para fechar aqui também, pessoal, eu vou trazer aqui que o meu amigo Diego trouxe no Twitter, tá? Que é um gráfico aqui
aqui que mostra como a inflação dos Estados Unidos caiu aqui nas últimas semanas, nos últimos dias, tá? Então teve uma queda muito acentuada da inflação aqui. Ou seja, a gente tem um mercado caindo pesado hoje, mas ao mesmo tempo uma inflação caindo, tá? Então alguém tá mentindo aí nessa história, é bem provável que a gente vai descobrir quem está mentindo nas próximas semanas aí, tá? Só pessoal, assim, dado todos os dados que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Eu acredito que sim, tá? Ainda teremos uma alt season, tá? Porque a gente vê que a capitalização total de mercado ainda está presente nas principais criptos, não importa a quantidade de criptos, elas terão um baixíssimo volume e liquidez, né? Só que não vamos ter uma alt season em que qualquer coisa vai subir, que a cripto 500 do ranking, 1200 do ranking vai subir. Vai ter sim algumas ali que vão ter altas significativas, mas a maioria ali vai se concentrar no top 100, top 200, tá? De uma forma muito mais seletiva também. Então assim, você ainda estar se expondo às principais criptos, buscando uma valorização, ainda assim é algo menos arriscado, tá? Com uma probabilidade melhor de dar certo do que você se expor a criptos muito pequenas. Tá bom? Então acredito que sim, mas não da forma como a gente viu ali em 2021. Beleza, pessoal? Esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você gostou, tá? Deixa aqui o seu like, o seu comentário, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também na nossa newsletter, onde você pode receber um compilado dessas informações que eu trouxe aqui 3 vezes por semana diretamente no seu e-mail, tá? É só clicar aqui, se inscrever, que ela é totalmente gratuita. Beleza? E quem não me segue lá no Instagram, também já aproveita o link aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.